Fala aí, aqui é o JP do Responde Aí. E hoje vamos resolver um exercício que fala sobre torque. Vamos dar uma olhada. O corpo da figura, essa figura aqui, tem um eixo que passa pelo ponto O e é perpendicular ao papel. Ou seja, aqui no ponto O tem o nosso eixo de rotação e ele é orientado no sentido de sair do papel, porque aqui tem um pontinho, beleza? Três forças agem sobre ele. A força A, de 10 newtons no ponto A 8 metros de distância do nosso eixo de rotação. A força B, de 16 newtons no ponto B, a 4 metros de distância do nosso eixo de rotação. E a força C, que atua no nosso ponto C, a 3 metros de distância do nosso eixo de rotação. E aí ele pergunta qual o torque resultante em relação ao nosso eixo de rotação O. Bom, vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer para resolver isso daí. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é o torque, como é que a gente faz para calcular o torque de uma força. Então, vamos aqui olhar um exemplo rápido. O torque, ele precisa de duas coisas. De uma distância do nosso ponto de aplicação da força até o nosso eixo de rotação e da força em si. Na verdade, a gente fala que ele é um produto vetorial entre o braço e a força, tudo bem? Então, olha esse exemplo aqui. No caso, eu tenho uma força, um braço, e uma força que vai gerar a minha barra no sentido horário, tudo bem? E aí, se eu fizer a regra da mão direita aqui, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir se esse torque aponta na mesma direção do meu eixo de rotação ou se ele aponta no sentido contrário, tudo bem? Desculpa, eu vou descobrir se o torque ele aponta no mesmo sentido do meu eixo de rotação ou se ele aponta no sentido contrário. Então aqui, ó, aplicando a regra da mão direita, primeiro eu sigo com os meus dedos pelo braço e depois eu viro eles para onde a força está apontando. E meu dedão, ele aparece apontando para baixo. Como ele aponta para baixo, ele aponta no sentido oposto ao meu eixo de rotação, que aponta aqui para cima. Então, essa força aqui geraria um torque negativo pela regra da mão direita, tudo bem? E para calcular o módulo, ou seja, o valor desse torque, a gente usaria uma outra fórmula. A gente usaria a fórmula da força vezes o R vezes o seno de θ, onde θ é exatamente o ângulo que existe entre esses dois vetores, entre o vetor raio e o vetor F. Como nesse outro exemplo aqui, ó. Essa força F, por ter um ângulo menor aqui, ela geraria um torque, um módulo resultante, um valor resultante menor que essa força que está a 90 graus, porque a gente sabe que o seno de 90 graus é 1, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada como a gente vai fazer então agora no nosso exercício. Bom, para o nosso exercício a gente tem todos os dados necessários, a gente só precisa fazer continha. Então, primeiro, para a nossa força A. Para a nossa força A, o que eu tenho? Eu tenho uma força de 10 newtons, um braço de 8 metros e o seno é o seno de 135 graus. Porque aqui, ó, na nossa figura, ele coloca que o ângulo é de 135 graus. Então, para minha força A, para meu torque de A, eu tenho a força A vezes o braço de A vezes o seno de θ, que tem esses valores aqui, 10, 8 e 0,707. Bom, e para minha força B? Para minha força B, eu tenho que a força B vale 16 newtons, o raio vale 4 metros e o seno é o seno de 90, que a gente já sabe que é 1. Então, eu posso colocar aqui as informações sobre o torque da nossa força em B, que é a força de B vezes o raio de B vezes o seno de θ. E, por último, a gente tem a mesma coisa para nosso ponto C. A gente tem o torque em C, que vai ser a força do C vezes o raio de C vezes o seno de θ, que no caso é o seno de 160, que vale 0,342. Beleza? Bom, fazendo todas essas continhas aí, o que a gente encontra? A gente encontra que o torque de A vale 56,5 Nm, o torque de B vale 64 Nm e o torque de C vale 19,5 Nm. Então, repara que aqui, ó, que eu botei de vermelho, a gente encontrou os módulos. Agora, a gente precisa descobrir o quê? A gente precisa descobrir a direção e o sentido dessas forças. Por quê? Desses torques, desculpa. Por quê? Porque, como a gente sabe, a gente tem que fazer a regra da mão direita para descobrir a direção e o sentido desses torques. Bom, então, primeiro, fazendo a regra da mão direita aqui na nossa figura. Bom, no caso da minha força em A. Reparem que a minha força em A, ela tem um ângulo de 105 graus, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar meus dedos pelo raio e depois vou acompanhar meus dedos na direção da força. Então, saindo do meu eixo de rotação, os meus dedos primeiro acompanham aqui o raio até o ponto A
E depois, ó, os meus dedinhos, eles querem rodar o meu objeto, a força A quer rodar o meu objeto no sentido anti-horário. Então, minha mão, ó, ela vai fechar no sentido anti-horário. Como minha mão fechou no sentido anti-horário, o meu dedão ficou apontando para cima. Como o meu dedão ficou apontando para cima, ele aponta no mesmo sentido do meu eixo de rotação. Então, a força A vai gerar um torque que é positivo. Beleza? Bom, e minha força B? Se eu for no raio da minha força B, reparem que eu não consigo rodar minha mão nessa direção aqui, certo? Minha mão não fecha nessa direção aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar a minha mão. E agora sim eu consigo acompanhar primeiro o raio e depois acompanhar a força B. Reparem que a força B, diferente da força A, ela roda o nosso objeto no sentido horário. Como ela roda no sentido horário, reparem que o meu dedão, ó, minha mão fecha no sentido horário e meu dedão ficou apontando na direção do papel. Como ela ficou apontando na direção do papel, ela apontou no sentido oposto do nosso eixo de rotação. Portanto, a força B vai gerar um torque negativo. E por último, no ponto C, eu tenho que a minha força C, ela quer girar o meu objeto no sentido horário. Reparem como meus dedos aqui se comportam. Indo pelo raio, seguindo a força. Então, minha mão fecha no sentido anti-horário e o meu dedão aponta para cima. Como o meu dedão aponta para cima, aponta no mesmo sentido do meu eixo de rotação. Portanto, o torque gerado pela força C é um torque positivo. Tudo bem? Então, escrevendo o torque resultante, eu vou escrever que o torque resultante, o módulo dele tem que ser o módulo de A, positivo, porque o torque de A é positivo, menos o módulo do torque de B, porque o torque que a força B gera é negativo, mais o torque da força C, porque o torque que a força C gera é positivo. Fazendo essas continhas aí, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui o meu torque resultante é 56,5 menos 64 mais 19,5. E fazendo essas continhas, eu encontro que o módulo do meu torque resultante vale 12 Nm. E como eu sei que ele deu positivo, o meu módulo resultante, ele vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido do meu eixo de rotação, certo? Então ele aponta aqui para fora, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, responde aí.